seja bem-vindo a mais um episódio do Feminino Cast. Um espaço para a gente comentar sobre as questões do feminino e onde trazemos pessoas inspiradoras, como a minha convidada de hoje. Por favor, se esse episódio fizer sentido para você, comente com seus amigos, compartilhe. Estamos nas principais plataformas. A nossa convidada de hoje tem tanta coisa aqui que eu vou ter que ler um pouquinho. Mas eu gostei demais como ela se autodenomina. Uma advogada de empresas que crescem. Só por isso já dá vontade de contratar a doutora Mariângela. Doutora Mariângela, fora isso, é comunicadora de um portal que chama Portal da Cidade 24 Horas, onde ela tem um quadro direto ao ponto. Mariângela, como todas nós mulheres, enfrentou alguns desafios e ainda enfrenta. Mas todo o sucesso que ela já alcançou é uma potência que nós vamos ter que destacar nessa nossa conversa. Como dito, ela é especialista em advocacia empresarial. Ela faz uma coisa que eu adoro, que é blindagem. Enfim, tem muitas outras coisas que ninguém melhor que ela para nos contar. Mas antes, eu não podia deixar de dizer sobre o coletivo Dororidade Jurídica, do qual ela é fundadora, e ela mesma vai explicar isso para a gente. Bom, no Feminino Cast, eu tenho a honra de receber doutora Mariângela. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por compartilhar a sua história. E eu quero saber, eu sempre gosto de começar querendo saber lá de trás. Quem é a Mariângela? Quem era a pequena Mariângela? Já era uma menina sonhadora? Me conta a sua trajetória até os dias de hoje, enquanto doutora Mariângela. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou muito fã da força do feminino. Então, quando eu recebi esse convite, é um sinal de que eu estou no caminho certo, estou trilhando coisas que eu acredito e alcançando espaços que fazem muito sentido para a minha trajetória. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Olha, eu falo que eu sempre tive o espírito empreendedor. Eu falo muito empreender veio para a vida. Quando eu era criança, eu fazia muito curso de bordado, macramê. Eu falo que eu sou muito fruto de ações afirmativas. Lá na minha cidade tem escolas salesianas. Tem o Dom Elvésio e tem a Auxiliadora. E aí, eu estudei numa escola salesiana. Então, aí essa escola, na parte da tarde, ela abria espaço para crianças de comunidades ir lá fazer tudo que é tipo de curso. Datilografia. Então, eu fiz muito bordado. Então, assim, muita expertise manual. Eu fiz curso de encapar sapato. Às vezes, as coisas nem iam para frente. Eu vendia os bordados aqui. A minha tia, ela me incentivava muito para tudo que era estudo. Tudo que era para aprender. Eu falava com ela que eu queria fazer. Ela me ajudava. Eu venho de uma família de professores. A minha mãe, ela trabalhou e aposentou como servente na escola. Então, a educação foi uma coisa muito priorizada na minha família. Eu sou muito grata por isso. Então, fazendo muitos cursos, aí eu falava que quando eu crescesse, eu ia estudar fora, porque eu tinha dois tios, tio Yeyel e tia Jona. Quando eles chegavam na minha família, todo mundo falava, Noel chegou, Jona chegou. E eu falava, cara, eu vou estudar fora, que eu quero esse sentimento de chegar, morar fora e a família toda. Então, eu sempre planejava, projetava, que é onde eu falo que é o espírito... Isso é um destaque, né? Isso, o espírito empreendedor. Sempre pensava no futuro, agia agora, mas pensando que aquilo ia servir para o meu futuro, sem muitas metas e objetivos, mas sempre pensando no futuro. E aí, hoje, quando eu vejo que o empreendedorismo mudou minha advocacia, eu falo, cara, isso era a sementinha mesmo, esse espírito aventureiro, mas sempre com meta, sempre com objetivo. Eu falava que eu ia casar, que eu ia morar no Rio, ia casar com carioca. Então, assim, são coisas que, quando eu fui fazer o coach, eu entendi o que é cocriar a nossa realidade. Não é ser romântico e achar, eu vou conseguir. Não, você precisa trilhar um caminho e fazer por onde. Mas é possível, de verdade, você cocriar a sua realidade, o seu resultado. Mas sabe que você falou uma coisa agora que eu lembrei de mim. Em primeiro lugar, eu também fui criada no interior, em São José dos Campos, e eu estudei a minha vida toda em colégio salesiano. E eu tinha também essa questão do empreendedorismo, vamos dizer, com questões manuais aí que você falou que você fazia, só que eu era péssima. E eu me lembro uma vez que eu fui numa feira hippie, e aí eu vi, sabe aqueles bichinhos de bolinha de gude que faziam? Sim, sim, sim. E lá vou eu fazer bichinho de bolinha de gude para vender na escola,
para ter um dinheirinho. Eu sempre arranjava uma coisa, só que meus bichinhos saíram horrorosos. Eu não consegui vender nenhum. Mas assim como você, eu tinha aquele espírito de fazer uma coisinha ou outra, já buscando uma certa independência. Isso é algo que vem com a gente, né? Sim. E com certeza você traz isso para os dias atuais. De que forma você se reconhece nessa questão de empreendedorismo? Como advogada e dona do seu próprio escritório, o que você enxerga nisso? Quando eu me formei na faculdade, o plano era prestar concurso para promotoria. Então, eu precisava de 3 anos de prática. Eu falei, vou advogar nesse período e vou estudando, porque daria uma rotina flexível para equilibrar estudo e prática jurídica. Só que eu apaixonei. E aí, quando eu apaixonei pela advocacia, que eu falo que é um relacionamento abusivo... Totalmente! Porque hora a gente tá maravilhosa. Adorei! E hora a gente tá, meu Deus, o que eu fiz? Exatamente. Então, eu falei, que tipo de advogada? Aí entra essa Mari lá, empreendedora desde sempre, que é planejar essa advocacia. Preciso me destacar. Quando eu me formei, eu estava morando em Rio das Ostras. Eu fui para Rio das Ostras para recomeçar a minha vida. Então, voltei a estudar, deu tudo certo, estou advogada e realmente, então, o que era parte de um plano vai ser plano A, vou ser advogada, então como que eu quero? Aí eu fui constatar que o mercado jurídico não é um aberto. Até 2020, 5% dos advogados nos grandes bancas nacionais eram pessoas pretas. Desses 5, menos da metade eram mulheres negras. Então, eu entendi que o mercado jurídico não ia me absorver. Ou eu voltava com a ideia de prestar concurso, ou então eu ia abrir minha própria banca, porque senão eu não teria um espaço de crescimento, uma oportunidade imediata de começar a trabalhar. E aí eu fui desenhar qual advocacia, que tipo de advogado, o que eu quero entregar, né, de diferente nesse mercado, como que eu furo essa bolha. Aí eu fui planejar uma advocacia voltada para a prevenção, extrajudicial, negocial, e eu comecei a estagiar em uma construtora. O advogado até que foi meu primeiro mentor, infelizmente ele veio a falecer, ele é aqui de São Paulo, o nome dele era Wellington, e ele foi uma pessoa que me ensinou muito, e até hoje eu levo para a vida, para as pessoas que chegam na minha equipe. Ele não tinha pudor de ensinar, ele não tinha essa de que a gente era rival. Quando eu comecei a estagiar nessa construtora, eu já tinha passado na prova da ordem, que eu passei de primeira e antes de formar. Epa! E ele não entendeu isso como uma concorrência, ela vai... Não, pelo contrário, me deu todas as possibilidades, inclusive de começar a parte de cobrança para essa construtora. E aí moldou toda a minha advocacia, que aí eu fui ver o quanto que é importante a gente conversar com a outra parte. Na hora que o processo estava na fase de execução, já não tinha mais recurso, a construtora tinha que efetuar o pagamento, eu que entrava para negociar, e eu comecei a fazer bons acordos a partir dessa escuta, e aí eu comecei a fazer curso de advocacia humanizada, advocacia sistêmica. Aí você foi entrando no meio. Entrando, e de formas o quê? Sem perder a técnica. O mais importante, o direito é a ferramenta principal do nosso trabalho, mas ele não é o único. Por exemplo, um caso de direito do consumidor que a gente acha que é simples, dependendo da negativação indevida, na vida de uma pessoa que um salário mínimo, que precisa do crédito, às vezes, para fazer a compra do mês, uma negativação indevida não atinge da mesma forma em alguém que recebe 10 mil. Um divórcio, a legislação é a mesma, mas você que é especialista em direito de família, o divórcio atinge a mulheres de forma diferente. Eu, por exemplo, eu divorciei sem filho. Então, o meu recomeço jamais pode ser comparado ao recomeço de uma mulher com filho. Sabe o que eu acho que tem atrás disso? E que é uma das coisas que, inclusive, na minha bio, eu coloco. Eu cuido de pessoas. Isso aí. Nós temos que saber que, do outro lado, temos um ser humano. Perfeito. Mas, antes de falar isso, me veio uma coisa muito bacana do que você disse. Eu não sei nem se você se deu conta. Que você é zero vitimista. Por quê? Você... diante de uma adversidade que você sozinha detectou, você fez realmente do limão uma limonada, uma mesinha de caipirinha. É isso aí. Você fez tudo. Ou seja, aquela questão de 5%, né, você disse? Isso, 5%. Menos da metade eram mulheres negras. São menos da metade mulheres negras. Isso não te paralisou, não? Falou, não, tudo bem, então vou eu criar minha banca. Minha banca, exatamente. É isso. Eu adorei isso, porque isso mostra a força que você tem e que certamente te fez criar muitas potências, né? Isso é seu? Eu falo que... Da sua família, não sei. A gente tem a nossa personalidade, mas eu gosto muito de buscar nas histórias,
tanto das mulheres, com uma luta coletiva, porque o Dororidade ainda vem disso, né? O fato de eu ser mulher e negra, eu acabo sendo atingida tanto pelo racismo quanto pelo machismo. Só que eu não sou só... A nossa luta coletiva, ela não é só a dor, né? Essas mulheres foram estratégicas, as sufragistas foram estratégicas, as pessoas negras escravizadas foram extremamente estratégicas para hoje nós sermos a maioria da população. Então, eu gosto de me conectar com isso, com essa parte boa da história, porque é boa, porque elas precisaram resistir com inteligência. E aí, muitas vezes, a gente acaba replicando isso de forma inconsciente. Eu trago isso para minha consciência. Eu sou estratégica porque antes de mim, todas as mulheres sufragistas, todas as mulheres que lutaram por espaços melhores, dê o nome que quiserem, feminista, mulheristas, porque hoje tem uma questão de que eu não sou feminista, eu sou mulherista, eu não sou feminista nem mulherista, eu luto pelo feminino. Por isso que eu falo a força do feminino. Todo mundo que hoje luta por um espaço melhor para mulheres, lutam pela luta feminina, dê o nome que for. E as mulheres que vieram antes, Verdade. às vezes sem nome, às vezes não estavam nem na academia, porque quando a gente fala de termos, a gente está falando de mulheres que acessaram a academia e puderam contar a nossa história lá dentro. Tem mulheres que fizeram isso sem nome. Se você for buscar na sua história, você vai ver a história da sua avó, você vai ver que elas fizeram coisas no âmbito familiar que nos trouxeram até aqui. E Exato. eu conecto com isso, ao invés de só conectar com a dor, para me dar força para seguir, entendeu? Nós somos a soma de muitos dos nossos antepassados, de pessoas que passaram pela nossa vida. E se a gente tem a esperteza e a humildade para, como uma esponjinha, né, ir agregando, certeza que a gente vai ser um ser humano melhor, né? Não é esquecer a dor, não é esquecer que a gente ainda hoje precisa, sim, lutar por espaço. Eu tenho consciência de que não é justo o que eu passo. Só que eu não posso olhar para aquilo e sentar. Porque se eu sentar e falar, não vou nem tentar, aí a minha história fica pior, entendeu? Então, eu sou muito estrategista. Eu traço estratégias para todos os desafios que vem na minha frente. Eu lembro uma vez que eu falei com Você é inteligente, além disso. Não, verdade, porque essa sua consciência da questão, eu acho fenomenal. Eu acho que uma profissional, ainda mais uma profissional advogada, é claro, como você disse há pouco, a técnica é muito importante. Sim. Mas você tem que ter outras questões. A humanidade, que sem dúvida você tem, o olhar para o outro, a empatia, a estratégia. É isso aí, de como chegar e conectar. Né? Então, tudo isso junto te fez essa mulher hoje. Porque você está atenta, você não está lá sozinha, né, no seu caminho. Olha, sou boa. Não, você está mapeando tudo e criando uma estratégia para furar a bolha. É isso aí. E furar a bolha. E outra parte que é importante, conectar. A gente fala muito de conexão hoje em dia, mas é isso. Para a gente poder entrar em espaços que ainda não estão totalmente abertos para a gente precisa fazer e criar conexões. Então, sim, vamos fazendo estratégia, vamos melhorando a comunicação. Eu acho importantíssimo. Eu falo muito acessível, assertiva. Hoje nas redes que é 30 segundos, então quando você vai falar sobre o direito empresarial, eu preciso saber o que o empresário hoje está sentindo. Então, comunicar eu rápido. Preciso entender essa dor, comunicar essa dor e o mais importante, falar com ele. Eu não estou aqui só para te ensinar, eu estou aqui para mostrar que tem possibilidades, que você não precisa continuar fazendo errado e ficar com esse sentimento de que a sua empresa está no risco. Porque hoje em dia a gente tem muita gente com esse tom professoral, eu tenho tentado perder, que é essa coisa de ensinar o outro como tratar a gente, sabe? A gente não quer que ninguém venha igual mãe e professor. Então, eu acho que hoje falta um pouquinho, às vezes, de conexão na hora de falar de pautas sensíveis. A gente chega muito com essa, que machismo, que racismo, e eu acho que acaba, às vezes, a depender do local que a gente está e da forma com que a gente comunica, a gente acaba distanciando. Eu entendo, é a minha forma, e não estou falando que está errado, porque cada um luta do seu jeito. Hoje, eu prefiro... Você diz, me desculpa te interromper, só para que eu entenda, ensinar de uma forma a não afastar a pessoa, ou seja, ir com mais doçura, como nós falávamos até antes. Seria isso? Tentar conectar, ouvir. Hoje a gente ouve, as pessoas ouvem as outras para contra-argumentar. E aí, você não está entendendo de onde vem a ideia dela. Quando você ouve a pessoa para entender os motivos dela, aí você acha um ponto de conexão para você dar um exemplo. Aí, quando você acha esse ponto de conexão e você dá um exemplo, você planta uma semente na pessoa. Porque tudo que a gente está falando precisa ser plantado, porque senão não nasce, entendeu? Maria Ângela, fazendo uma brincadeira, eu vou usar isso para conversar com meu marido. Adorei essa ideia exatamente. Não, é porque realmente as pessoas, elas te ouvem,
já esperando, elas nem estão te ouvindo, porque elas já Exato. estão preparando a resposta. Pegar ali pra te dar. É isso aí, Não ela é? tá falando isso, eu vou responder isso. Aí acaba não conectando. E às vezes, quando a pessoa tá falando, ela te dá um espaço ali pra você se conectar e falar, é isso aqui. Aí você pega aquela fala e dá um exemplo. E quando você pega o que ela falou, ela sente que você ouviu ela. Verdade. Entendeu? E Sim. que é uma troca. E não alguém como professor, como mãe, querendo ensinar. Sim, E tem ditando que ser regras, troca. né? Isso aí, Ô, exatamente. Mariângela, e como que foi você entender que não era necessário tão somente exercer a questão da técnica jurídica, mas reposicionar a sua imagem, a sua comunicação, enfim. Nós somos um conjunto Sim, enquanto profissionais, exato. né? Ainda mais o direito, porque é extremamente formal. Eu também, do meu lugar de fala como mulher, acho que é extremamente machista. Sim. Eu hoje enfrento, eu já contei várias vezes essa questão, que recente agora, não tem um mês, eu estava numa reunião e fui comentar alguma coisa sobre mulheres e a pessoa do outro lado falou, doutora, você vai comentar com esse papo de mulherzinha? Sabe? Então, ou seja, é difícil, a gente tem que ir muitas vezes e não dá para ir com aquela doçura, né? Exato. Aí você tem que ir com o pé no peito às vezes. Mas, enfim, me conta quando que deu aquele clique, olha, não adianta só eu ser uma pessoa letrada, eu preciso de outras coisas. Então, a comunicação, você precisa expressar. Se eu quero atingir empresários, o empresário, para entregar a empresa dele, que é um dos bens mais valiosos que ele tem, ele precisa ter certeza que eu vou cuidar e que eu vou resolver. Então, a minha imagem precisa corresponder a isso. E aí, eu observo tudo, igual a gente estava conversando aqui sobre a Igreja Católica, eu realmente fui fazendo. A minha logo, por exemplo, ela veio... Eu pesquisei quais eu queria trazer algo que dessa ideia tradicional, porque a advocacia é uma profissão tradicional, o direito é tradicional, só que eu queria conectar sem aqueles ramos de oliveira, sem aquela coisa que afastasse, porque eu queria ter uma advocacia diferente. Aí eu fui fazer uma pesquisa e fui ver Dolce & Gabbana, Gucci, são marcas que passam ao longo do tempo, a Coco Chanel, e que são simples. E aí eu peguei a ideia, e aí é isso, é a estratégia do que você precisa passar, você precisa ser de conhecimento, mas você precisa passar para criar esse elo, conexão. Você tem que ser familiar para aquela pessoa? Exatamente, você tem que criar um elo de conexão com aquela pessoa. Se eu chego e falo de forma extremamente jurídica para o empresário, ele não vai me contratar. Ele precisa entender o que eu vou fazer e que eu vou fazer com certeza blindagem. Aí eu trouxe para ele. Quando a gente pensa em blindagem patrimonial, blindagem trabalhista, a blindagem traz uma ideia de segurança. Que é a área da doutora Mariângela. É isso aí, traz a ideia de segurança de forma acessível. E aí eu falo trabalhista, ele já vai linkar. Olha, ela vai cuidar da parte trabalhista da minha empresa. Se é uma dor para ele, só com isso, blindagem trabalhista, pronto, eu já consigo chegar até ele. Então, isso tudo vem desse meu lado extremamente estrategista, que eu olho tudo com estratégia. Uma vez, eu recebi, na verdade, eu não estou lembrando como foi, se a gente contratou uma pessoa de marketing por escritório lá atrás, né? O nosso escritório tem 23 anos. E ela falava, porque no começo da minha carreira eu trabalhava com direito empresarial. E ele sempre dizia que nós temos que tornar o ambiente familiar. Então, ou seja, se um empresário sai da empresa dele, ele vai se sentir seguro se no seu escritório ele identificar algo parecido com o que ele está acostumado, né? Então, acho que é mais ou menos isso que você faz, é criar, né, aquela similitude. Isso, e a forma, aí você tem que mudar a forma de vestir, porque às vezes a gente fica assim, eu vou conquistar. Não, porque eu sou e eu não aceito que é machista. Não vai. Porque quando a gente fala machismo estrutural, racismo estrutural, nós estamos falando de uma estrutura que é muito maior. Não basta só a gente entender que a gente sofre, a gente precisa de estratégia para acessar essa estrutura. E aí, se você não gera uma conexão, isso não é mudar quem você é. Entendeu? É você adaptar uma parte sua e que é importante. Eu falei, eu quero trabalhar. O direito empresarial acabou me escolhendo essa empresa, essa construtora que eu fui. Quando esse advogado vem a falecer, eu cuidava só da parte extrajudicial e negocial. Eu peguei a conta toda. Em 6 meses eu tive que organizar, crescer o escritório, contratar. E aí, com 6 meses eu consegui fazer uma reunião com esse empresário, entregar todo o prognóstico daqueles
processos e sentar e fazer estratégias com ele de como que a gente ia pagar, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero ter muitos clientes, mas só um, porque eu passei a cuidar de 300 processos, mas eu só tinha que responder a um cliente, entendeu? Porque você, pelo que eu já te conheço, você gosta de desafios, né? Sim, e aí... Então, eu acho que quando você se viu, não era fácil. Não, aí ficou bom para você, né? Perfeito. E aí, outra coisa que aconteceu. Quando eu consegui colocar a advocacia que eu acredito a serviço dessa empresa e conseguir transformar o jurídico, tirar ela do centro de custo e transformar o jurídico em uma solução para aquela empresa, teve um ano que a nossa cobrança gerou caixa. O ano pós-pandêmico, a construtora não conseguiu vender. E a gente contribuía para pagamento da folha. Eu falei, cara, é surreal isso. Eu estou conseguindo mudar a forma do jurídico. Eu deixei de ser um centro de custo para ser um centro de solução. Tudo com estratégias de negociação, de cobrança. É o tal investimento, né, que o empresário fez. É isso aí. Podemos falar um pouco sobre a questão do protagonismo negro, etc. Me conta, eu recebi aqui, na verdade, eu tenho que dizer e agradecer a Alexandra Lohasz, que é ela que me indicou a Mariângela, tão gentilmente, acredito que ela tenha sido sua mentora. E ela falou muito sobre essa questão. E aí, isso que eu queria saber de você. O protagonismo negro está mudando? O que você pode me dizer agora desse ponto um pouco mais sensível? Eu acho que hoje ele está mais visível para as pessoas brancas. Porque, assim, eu venho de uma comunidade e eu aprendi racismo antes de ir para a escola. Então, na minha realidade, o protagonismo negro sempre existiu. Hoje, quando eu falo que eu sou um sucesso porque a partir do que a minha família, da trouxinha que a minha família me deu, eu consegui fazer muita coisa. E a partir, quando eu olho a minha ancestralidade, nós estamos avançando. Sim. E aí, quando a gente ouve hoje sobre a história e o protagonismo negro, você vê muitas histórias, muita gente contando outras. Esses dias teve o Met Gala, eu acho que é isso que fala. E aí falaram sobre dantismo. Aí você vai estudar, aquilo já existia. Era um protagonismo antes, que hoje a internet está possibilitando as pessoas negras a falarem sobre a história negra. Eu acho que é isso. Mas o protagonismo, ele sempre existiu. E eu até linka com o que eu falei. E eu conecto a essas pessoas que sempre estiveram ali. E embora a nossa história foi apagada, muitas coisas a gente não vai conseguir trazer à luz novamente, está ali um povo que foi extremamente protagonista da sua história, desde até os escravizados, porque a gente não conseguiria se está hoje mais da metade da população se ali não tivesse uma história de estratégia, de protagonismo, de consciência da época que eles estavam e o que eles precisavam fazer para sobreviver, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, quando veio a lei do sexagenário, que para muita gente é besteira, eu fico pensando, cara, teve gente que quis morrer livre. Entendeu? Então, traçou estratégia. Não vou desanimar, porque eu vou ter essa sensação de que é. Então, eu olho para essa história sempre com esse olhar de que tinha e muita dor e ela precisa ser falada, mas nós não somos só resultado de dor. Isso. Então, hoje, eu me conecto com isso. E eu faço uma escolha também de vida que é: eu tenho o meu lado de militância, que não é o meu trabalho. Eu sou advogada empresarial, inclusive já recebi fogo amigo, por estar do lado do patrão, já ouvi isso. Eu acredito que a minha advocacia, ela serve para as empresas crescerem, mas traz um olhar humanizado, com foco no lucro, mas em uma vida melhor para o trabalhador. Eu consigo juntar esses dois. E, independente disso, pessoas que vieram antes passaram por coisas muito ruins para hoje eu poder escolher ser o que eu quero, sabe? Então, sim, eu acho que isso não tá só em mim, isso sempre teve ali, só que a gente não tinha oportunidade de falar. E aí, hoje, quando eu acesso as histórias, a gente tá tendo oportunidade de reescrever. Eu tô fazendo um trabalho com o BNDES, que é requalificação da pequena África, e a gente tá contando a história. Vai transformar o centro do Rio, ali perto do Cas Vaz Longo, em um museu aberto. Eu não posso contar muita coisa, mas a gente está fazendo um trabalho incrível de história. Eu estou acessando coisas maravilhosas. E tem lá no edifício Docas, que vai ser um dos equipamentos centrais, o André Rebouças, tem uma foto lá que eles falam que é do André, que ele é um dos engenheiros negros da época, que construiu o edifício Docas, e ele está olhando para o horizonte.
Então, eu me conecto com essas pessoas, sabe? Essas histórias. O fato delas não serem contadas não quer dizer que elas não estiveram lá. Que essas pessoas, estrategistas, inteligentes, protagonistas, não estiveram lá. Então, o que eu tento é deixar essa energia fluir, mesmo que eu não tenha ouvido a história. Eu sei que elas estavam lá. Olha, eu sinceramente, desde da hora que eu te conheci, quando a gente se falou, eu tô totalmente, eu virei sua fã, porque eu gosto de dizer isso. Eu achei que você, com tanta doçura, assertividade, inteligência, estratégia, você traz as questões de uma forma muito clara e são muito importantes. Mas tem um ponto importantíssimo. Como eu disse, eu venho do grupo Afro Gangazumba. Com 6 anos de idade, eu entrei nesse grupo lá no interior de Minas. Quando eu chego na escola, eu já sei o porquê do meu nariz, do porquê dos meus traços negroides, o porquê do meu cabelo. Isso faz com que eu tenha acesso ao racismo de uma forma... Não vou falar que é uma forma doce, porque você conversar com uma criança, o porquê que ela vai sofrer algumas desigualdades na escola nunca é doce. Mas a forma com que eu acessei foi diferente. Eu não precisei chegar e sofrer. Quando eu cheguei, eu já sabia que aquilo que eu não preparada. era. Isso. E isso traz toda a diferença. Porque com 6 anos, você ir para a escola já consciente do seu poder faz com que você reaja de forma diferente. Então, eu acredito que a minha doçura vem disso também. A forma que eu fui criada, professoras, educação. E daí que vem minha próxima pergunta, que eu acho que você vai poder linkar, que eu ia perguntar sobre as suas referências. Que mulheres te inspiraram? E que ainda te inspiram a construir a Mariângela que a gente está aqui hoje. Então, por acaso tem a ver com isso? Sua mãe? Tudo a ver. Conta tudo, eu quero saber. Eu sou resultado de 3 mulheres incríveis. Eu fui criada pela minha tia Marta, pela minha avó Lourdes. A minha mãe, quando me teve uma série de questões. Mas hoje eu sou muito grata, Dona Maria. Ai, que linda. Eu entendo que ela fez o melhor por mim. Ela deu o melhor por mim. E aí eu sou resultado dessas 3 mulheres incríveis. A minha tia é professora, minha mãe servente. A minha avó não terminou a 4ª série, mas é uma mulher, assim, ela era extremamente inteligente e estrategista também. Eu lembro que eu não podia dormir na casa de ninguém. Não podia dormir. Quando eu ia brincar, né, ela perguntava assim, tem irmão? Que idade? Tem pai? Trabalha? Eram umas perguntas que eu não entendia, mas aí eu fui entender depois. Então, eu já estava pensando na sua proteção. Na minha proteção. Então, eu sou... elas são minha referência. Mas, sobretudo, as mulheres, a minha família é muito matriarcal, sabe? Ela tem muita força. Na minha casa é assim também. E elas todas, eu me vejo hoje tendo um pouquinho delas. E uma coisa que sempre quando eu tô em Minas eu falo é que eu só sou o que sou porque eu sei que eu posso ir para onde for, que eu tenho para onde voltar. Então, eu falo com elas que eu levo um pouquinho de Castro Advocacia, é o nome do meu escritório, por causa dessas mulheres. Porque eu quero honrar minha família onde eu estiver. É a tal da nossa rede de apoio, que ela é fundamental em qualquer circunstância. Você saber que se tudo der errado, você tem um colo para onde você vai correr, que você tem uma estrutura familiar, isso é muito importante. Infelizmente, muitas pessoas não têm isso, né? Exato. Eu vejo muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres que estão em situação de violência doméstica, porque apesar de eu atuar essencialmente em direito de família, eu recebo muitas mulheres que estão nessa situação. E então, a falta de uma rede de apoio, de uma família mesmo lá pronta para te receber, faz muita diferença. Com certeza. Mari, conta pra gente um pouco da sua rotina, porque, meu Deus, você faz tanta coisa. Você é palestrante, colunista, advogada empresarial, filha, não sei se é mãe também. Não. Eu tenho... Enfim, você é tudo. Tá lá com um projeto no Rio de Janeiro, que você não pode falar ainda. Essa era a minha última pergunta. Você tem projetos do radar? Tem. Conta pra mim, um dia seu. Olha, é bem intenso, mas hoje o que eu faço pra manter tudo isso ali é não abrir mão da terapia, tá? Mas o que acontece? Eu falo que eu sou CEO e fundadora da De Castro Advocacia, porque realmente eu poderia escolher falar qualquer coisa. Marketing, não hoje, eu tenho uma agência, MIT Publicidade, que me ajuda, mas estar à frente de um escritório, tentar transformar um escritório, né, que vem de uma mulher negra em uma banca nacional, faz com que a gente esteja em todos os lugares. Então, todas essas frentes é um topo de funil para que eu consiga comunicar de forma a terminar contrato para De Castro Advocacia. Então,
não vou falar com vocês que tem uma rotina que não tem. Eu tive uma equipe, que aí eu tive um cliente que entrou inadimplência, eu precisei tirar essa equipe, aí eu passei o tempo sozinha e agora a equipe está crescendo de novo. E aí a gente vai fazendo. Hoje, uma ferramenta que me ajuda muito a concatenar as minhas ideias é o ChatGPT. Aí eu vou colocando os planos ali e aí depois eu volto nas conversas. Eu nunca entrei nesse ChatGPT. Dizem que é incrível, né? E uma coisa que eu percebi, à medida que a gente vai trocando, o meu tem até nome, tá? Eu chamo ele de GPTex. À medida que a gente vai trocando, ele vai aprendendo com você. Então, eu vou colocando todos os planos ali e priorizo o que eu posso fazer naquele mês. Eu entro o mês já sabendo quais são as demandas importantes e vamos fazendo passo a passo, dividido na semana. Primeira coisa, os prazos são prioridades. Sim. Aí agora, terminei a seleção, já temos estagiário. Estou terminando a seleção para advogado júnior. Então, o topo, a importância, e aí vai as estratégias. O convite aqui surgiu no meio do mês, não posso não aceitar. Só que aí teve uma coincidência. Segunda-feira eu tenho uma mentoria que é muito importante também para o escritório. Você também é mentora? Não, essa aí vou receber, sou mentora também. Mas nesse caso eu vou estar lá como mentorada. Aí juntou a agenda, maravilha. Aí sentei com a estagiária, vamos ver as coisas importantes, vamos dar prioridade. E aí a gente vai fazendo, porque o plano é ter a de Castro agora aqui em São Paulo, Rio Capital e continuar lá em Rio das Ostras. Ai, parabéns. Pelo jeito, você também é uma mulher muito organizada, né? Sim, tem Para que dar conta. tem Eu tenho isso também. Eu sou muito rápida e tenho 10 mil coisas para fazer no dia. E eu falo que o meu sossego é eu ser organizada. Porque aí porque eu sou controladora. Não sei se você é também. Sim, só que eu tô tentando não ser. Eu também, mas não sei se eu vou conseguir, viu? Mas... Temos que conseguir. Uma das coisas na pesquisa sobre a instituição da Igreja Católica é o descentralizar. É por isso que ela mantém forte. Porque aí você vê a estrutura. É padre, é cardeal, é bispo. Eu posso estar até falando de forma invertida, mas é uma estrutura. Sim. E ela só consegue se manter firme porque ela acredita que o padre lá na ponta, lá na igrejinha, vai entregar o mesmo, vai manter a mensagem que hoje o novo Papa está lá para representar. Sim. Então, eu acho muito importante a gente ter essa descentralização dos poderes, realmente e tenho feito. E aí, uma coisa que eu falo, esses dias eu estava falando até com a Letícia, tá lá cuidando dos clientes. Eu falo muito para ela, Letícia, eu sou muito rápida. E aí, não se assusta, tá? Você pode me dar as devolutivas, porque eu tenho compromisso de treinar, então você não vai ficar aqui só fazendo administrativo quando eu te pergunto as coisas para que você entenda o universo jurídico. E eu estou aprendendo a delegar. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, aí... Não, você que tem que fazer, porque senão não vai aprender. Você é muito igual a mim. E não vai ser do nosso jeito, é outra coisa que eu precisei desapegar. E deu muito certo com a primeira equipe. E aí aprendi, já estou nessa, não vai ser. Já criei uma conversa de ChatGPT para ela. A gente precisa abraçar as novas tecnologias. Eu acho que é uma coisa que a nossa geração acaba replicando da geração antiga. Você lembra que falaram que o Google ia acabar com as enciclopédias, que o Google, a geração do Google... E olha, nós aí somos a geração que... aprendeu. Então, geração Google. Aí eu falo, gente, o ChatGPT não vai formar pessoas. Pelo contrário, hoje, uma ferramenta. Uma criança de 6 anos vai poder fazer perguntas e ter respostas acessíveis no ChatGPT que talvez ela fosse acessar. Então, a gente tem que parar, porque a gente ouviu tanto isso. Nossa geração não vai dar em nada. E olha aí. Falando por mim, eu sou um sucesso da minha geração. Então, essa geração vai... E outra coisa que eu falo muito, nós estamos num momento, vivendo muito, que eu acho que hoje tem umas 4 gerações vivendo de forma saudável e produtiva. Sim. A geração mais nova tá vendo que deu certo, que deu errado. Ela não vai repetir de forma do nosso... Então, assim, ela tá vendo, por exemplo... fácil, né? Ela já tem que aposentar, recebendo, mas sem saúde mental, não vale a pena. Sim. Aí, então, tem coisas que elas não vão fazer e a gente precisa a gente já experimentou ter por elas. Um olhar de não só ensinar. Essa coisa que eu falo, de conexão. A gente aprende com a nova geração para que elas aprendam com a gente também. Porque para elas a tecnologia é uma realidade. Eu fiz curso de datilografia, então eu falei, não vou ficar vou aceitar o ChatGPT, vou entender como é que funciona as inteligências artificiais. Hoje eu uso uma também que é a Manus, na hora de... Uma faz a revisão da outra. E, assim, é muito rápido. A forma com que elas pesquisam. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu faço a peça, termino a minha tese, depois eu coloco lá para a Manus, ela ser a advogada da outra parte. Uma boa. Aí ela vai lá e me passa advogado todos do diabo, os pontos. eu faço algo parecido. É isso aí. Aí depois disso, eu melhoro. Aí depois eu viro e peço ela para analisar como se ela fosse o juiz.
Você tá entendendo? Sim. Porque aí a sua tese vai ficando. E pesquisar coisas, jurisprudência hoje. Você pode pedir o ChatGPT para pesquisar e ele faz. Aí eu falo, o ChatGPT, essa aqui tá quase. Só que aí, ó, essa aqui... Quero uma melhor. Melhor, é isso. E aí ele vai e acha uma que se enquadra. O negócio é que eu falo. A gente precisa usar a tecnologia e não a tecnologia usar a gente. Sim, sim. A Você gente vai que é a dar o inteligência. comando, né? Chama-se inteligência artificial porque parece que eles são, mas eles nada mais são do que um grande banco de dados na palma da nossa mão. Então, Exato. a gente não pode confiar. Você pede e vai ali colocando. Às vezes eu dito alguma coisa, ele me traz o texto, eu falei, ficou incrível, mas não sou eu que falei. Eu te dei praticamente tudo. Eu quero que você organize as minhas ideias, porque eu sei o que eu tô falando. Fica a dica aqui da inteligência artificial, que é algo até que na OAB hoje é muito falado, tem cursos. Sim. A gente tem que se aliar à tecnologia. Não adianta brigar com ela, porque ela tá aí. Ela tá aí, exatamente. Agora eu quero trazer, vamos esquecer um pouco, deixar de lado, na verdade, não esquecer, a CEO da De Castro Advocacia, para falar dessa mulher que veio com look scandal, segundo o nosso diretor aqui. E ela veio mesmo. E que pele, hein? Eu tô aqui vendo. Me fala do poder da autoestima, da gente se sentir bem. Eu vejo que são duas ferramentas, eu não sei se posso dizer que são principais, mas são duas ferramentas importantes para uma mulher. A questão da independência financeira e da autoestima e da rede de apoio que você falou. Então, da autoestima, o que você faz para Mariângela, para se cuidar, para se tratar bem? Talvez a terapia entre aí. Isso aí. Conta para mim um pouco dos seus altos cuidados. Isso. A terapia, primeira coisa, eu faço terapia desde 2019. Eu fui por um motivo e acabou que a gente vai desvelando coisas dentro da gente. E hoje não vivo sem. Rosana, um grande beijo, é a minha terapeuta. Antônia, outro grande beijo, que foi a primeira. Eu não pude continuar com ela, mas ela foi a primeira. Então, as duas, para mim, são grandes anjos em minha vida. O que acontece? Autoconhecimento, para mim, é a ferramenta mais importante, que a gente vai se empoderando. Quando eu sempre achava que a minha autoestima era maravilhosa e que eu me amava de forma incrível. Eu sempre me achei muito bonita, sempre me achei muito inteligente. Eu tive uma amiga que eu falava assim, dia de prova, eu faço oração pro Espírito Santo iluminar minha inteligência. Ela falou assim, Mari, você é muito convencida, você já se acha inteligente. Eu falei assim, porque nós não vamos ouvir isso. A inteligência nossa não é validada. A gente precisa se validar para não acreditar que nós somos as caixinhas que eles querem nos colocar. Beleza, o fato de ser mulher negra, hoje a gente está falando da beleza negra, mas era algo que não se tinha. Então, sim, eu sempre tive que validar essas coisas. É importante para me manter. Mas na terapia eu descobri, por exemplo, que eu me cobro muito. Excessivamente, que eu tenho uma autocompaixão pro outro que eu não tenho comigo. Então, eu descobri que eu me amo errado. E aí, eu estou muito começando, dura com você. Exato, a me amar, me autoacolher. E aí, eu fui entender que a autoestima, ela não tá só atrelada a você se sentir bonita e inteligente. É mais profundo, é você se conhecer, concordo, é você olhar pra sua sombra. Por exemplo, ego. Eu tenho um ego super, hiper, mega inflado. O que eu faço? Eu cuido dele para que ele não passe na minha frente. Porque faz parte de mim, entendeu? Então, olhar para as nossas sombras que a gente não quer. A gente não é alecrim dourado, a gente tem defeito, a gente tem coisas que não são. Teve uma vez na terapia que eu falei assim, ai, Rosana, eu tô sentindo inveja, eu achei um absurdo. E ela falando comigo, é isso, você é humana. Nós somos humanos. Abraçar a nossa sombra não quer dizer aceitar, é não deixar ela dominar. E para ela não te dominar, você precisa conhecer você como um todo. Sim. E não partindo do princípio que você só é uma mulher empoderada e que empodera outras mulheres. Não, você tem sombras que você precisa. A principal coisa que me ajuda hoje é a terapia, até porque eu entendi que a gente muda. E essas mudanças, esses dias eu mandei áudio para minha tia, Figena, também, que é uma grande referência na minha vida, falando o quanto hoje eu sou um ser humano que eu não acreditava que era possível. E a terapia me ajudou a ver essa Mariângela, que além de ser mulher negra, advogada, de todo esse currículo que eu me orgulho e batalho. Mulher feliz, isso, realizada. Que se conhece, que sabe o que quer, onde isso, quer isso estar, dá, onde isso quer dá sentar. Uma paz, não dá? Nossa, surreal, sabe? Que não é a partir do que o outro e tá se entendendo e que entende que daqui a 10 anos ela vai estar diferente de novo e vai ter que lidar com essa mulher, com esses traumas que viver
não são só os traumas da infância, igual a gente fica ganhando. O que a mãe fez, o pai fez. Não, na vida a gente vai enfrentando traumas que vão nos moldando, que vão mudando o nosso rumo, e a terapia me ajuda a lidar com isso tudo. Quando eu fui me ver para liderar uma equipe, por exemplo, cuidar da minha agenda acelerada do jeito que eu sou, uma coisa, eu tive que entender que o tempo do outro não tá errado, ninguém tá certo por entender, por fazer uma tarefa de forma diferente, por não ser proativo. E isso tudo a terapia foi me ajudando a entender como líder, porque eu falo, eu quero que as pessoas que passem pela Edicastro Advocacia sirvam para o crescimento da Edicastro Advocacia, mas eu quero que a Edicastro Advocacia sirva para o crescimento delas também, não ser uma máquina de moer gente. E isso eu iria dizer, eu ia te perguntar exatamente isso. Se você tem consciência do quão inspiradora você é para essas pessoas. Eu creio que a sua resposta vai ser sim, porque você se autoconhece. E o que você faz, mas me responde, e o que você faz para essas mulheres ou para essas pessoas que se inspiram em você? Porque realmente, Maria Ângela, você é uma potência. E eu não estou falando enquanto mulher negra e nem enquanto mulher, enquanto pessoa. Pessoa, perfeito. Muitos dos desafios que você colocou aí, que você tem, são muito parecidos com os meus. Sim. Eu também sou muito controladora, eu sou muito rápida, então já teve fases da vida que eu achava que aquela pessoa que não trabalhava que nem eu trabalhava errado, e não, ela só está trabalhando diferente. E o autoconhecimento faz a gente se respeitar, não ser tão duro com a gente mesmo, entender que existe outra forma que é tão boa quanto. Perfeito. Né? Então, eu me identifiquei muito com você. Mas me conta, o que você faz para essa turminha que ainda não alcançou essa maturidade emocional que eu acho que você tem? Então, eu tento não me colocar nesse lugar. Eu sou ex-fumante. Na época que eu fumava, me dava uma raiva quando a pessoa que parou de fumar vinha de palestra. Ai, meu Deus do céu. Então, é não se colocar nesse lugar. Sei. E entender que para chegar essa Maria Ângela, eu passei por tanta coisa, tantas fases, que 10 anos atrás eu não ia acreditar. Quando eu olhei, e quando eu quis divorciar, eu entendi o seguinte. Hoje, eu estou longe da mulher que a Maria Ângela adolescente. E aí eu entendi que não era só o divórcio. Então, que a gente tem mania também de se reduzir ao relacionamento. Eu entendi que eu estava fazendo tudo errado, eu tinha trancado faculdade, eu falei, cara, já que eu vou dar essa mudança tão forte na minha vida, o que eu quero ser daqui a 10 anos, sabe? Então, 10 anos atrás eu não podia imaginar, porque eu falei, a parte de metas materiais eu atingi, mas eu alcancei tão mais. E aí é não se colocar nesse lugar, é sentar com a pessoa e entender o caminho que ela está e como o meu caminho pode ajudá-la a não fraquejar e a encontrar a potência que ela é, porque nós somos de formas diferentes. Sim. A gente faz... Cada uma com as suas, isso, né? Eu fiz aquele mapeamento, planejador, comunicador, é entender que todos nós temos uma importância a partir do que nós somos. E não adianta nada eu querer entregar o que é seu. É sua entrega. A partir do momento que eu conecto com o que eu vou contribuir para mim e pro próximo, é isso. Então, quando eu ainda tenho uma dificuldade de estar nesse lugar de referência, eu acho que é porque eu não tive tantas, e é muita responsabilidade a gente Mas acho colocar. que você tem que aceitar, porque você é uma referência. Eu tento estar nesse lugar de troca, de que o que eu entendo que eu sou luz hoje, e isso faz muito da minha conexão com Deus, eu sei que Ele me deu uma luz potente e que Ele está dentro de mim, e é por isso que eu sei que eu sou uma luz, porque eu sou uma faísca dele. Usar para iluminar o outro enquanto ele tá e não encontrou a própria luz. E a partir do momento que essa pessoa encontra a própria luz, é ajudá-la a potencializar a luz dela, entendendo que tem espaço para todo mundo. Eu posso estar em qualquer lugar que eu sei. Se eu identificar alguém que já tem, não vai apagar minha luz, porque a nossa luz ninguém apaga. E a gente não precisa... É sua. É isso aí. E duas luzes podem conviver juntas e tudo certo. E convive, olha o céu, sabe? E é sem romantismo, tá? Não é achar, não, que eu já estive nesse lugar de achar que tá todo mundo... Nem toda mulher é parceira, nem todo negro é parceiro, mas é sem preocupar com o outro. Faz a sua parte e foca no seu, que vai dar certo. Olha, eu não sei que terapia que você foi, mas eu quero a indicação, porque eu tenho você aqui como uma pessoa... É claro que você deve ter suas dores. Você é um ser humano. Sim. Tem sua dor, suas dores, suas fraquezas, seus erros. Mas você me parece uma pessoa muito centrada
sem vitimismo, sem romantizar. É. Mas assim, olha, uma pessoa que arregaçou as mangas e foi à luta. Eu acho que falta um pouquinho mais de pragmatismo. Exato. Incluindo nas lutas. Eu acho que a gente romantiza muito a luta de gênero, a luta racial. Uma coisa que eu vou falar aqui não é ofendendo aos homens, mas olha só. Quando a gente fala de estrutura, os homens, eles estão em lugares onde eles, quando trata-se de manter a estrutura, eles se unem. Eles disputam quem está no topo da lista dos mais bilionários. E a gente não entendeu isso, que é ser pragmático. É trazer, é entender que quando a gente estiver falando de melhoras feministas, a gente tá junto. Mas que ali vai ter pessoa que é de direita, esquerda, Sim. vão ter pensamentos diferentes. E é isso. Mas tá, qual que é o objetivo hoje desse coletivo? Dororidade jurídica, por exemplo, fomentar a advocacia negra feminina. Sim. Então, a gente tem que focar nisso, porque principalmente quando a gente fala de luta, a gente está falando de pessoas que têm dores. Algumas estão com as feridas abertas, não têm condições de tratar. E se a gente não olhar isso com olhar pragmático, a gente vai acabar, foca muito na briga interna, fica uma discussão interna, e aí a gente acaba perdendo a força e não avançando, entendeu? Os homens, eles são muito pragmáticos nesse sentido. Nossa, eu concordo novamente em gênero, número e grau. E vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro. Daqui 10 anos, onde que vai estar a Mariângela? E me fala, tem um projeto aí que eu fiquei curiosa do Rio, mas ela vai contar pra gente, eu fofoco aqui. Mas me conta, você é uma mulher que pensa à frente. Me diz, como você se imagina lá na frente? Me fala tudo o que você quer falar aqui. Tá, olha, hoje, assim como lá atrás, né, que eu consegui, os 10 anos que eu projetei, era uma mulher formada, já com a casa, com o escritório, feliz. Hoje, aí, quando eu olho para frente, eu quero uma mulher com saúde mental, principalmente, porque eu tenho aprendido a validar o que eu já conquistei. Eu quero uma mulher ainda produtiva, que eu consiga estar viajando mais, usufruindo mais de forma prática das conquistas, que eu não esteja mais nessa energia, tem que conquistar, acalmar mais isso, porque já conquistei bastante coisa. Espero alcançar as metas de ter de Castro Advocacia, São Paulo, Rio das Ostras, que não pretendo, não me vejo daqui a 10 anos ainda em Rio das Ostras. A qualidade de vida que Rio das Ostras me dá é incrível. Você se vê em Rio das Ostras? Deve ser uma delícia lá, né? Muito, 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 muito. A cidade Imaginou você comandando toda a sua equipe tudo, de lá? Isso aí, por causa da tecnologia. É uma cidade pequena, praiana, para mim que sou de Minas. Foi o maior upgrade que eu dei na minha vida, foi estar lá, naquele mar lindo de Rio das Ostras, mas conseguindo colocar, pelo menos de forma regional, de Castro Advocacia, como uma banca conhecida. É isso que eu me vejo. Com um livro lançado com a minha história, fomentando o empreendedorismo e o dororidade jurídica forte, conseguindo fazer mais diferença na vida de outras advogadas. Então, você vai estar lá, eu não tenho dúvida. Olha, Mariângela, como você viu, né? Eu até falei isso para você, tem várias perguntas aqui para nortear. Mas essa mulher, gente, você instiga, você inspira, e eu te falo isso de todo o meu coração. E mais uma vez, obrigada, Alexandra Lohas, por ter indicado a Mariângela para conversar com a gente, CEO da De Castro Advocacia, fundadora da Dororidade Jurídica, enfim, uma mulher que realmente nos inspirou hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu queria fazer aqui o agradecimento para Alexandra Lohas, além da oportunidade dela colocar aqui. Parte do meu rebrand foi depois da mentoria dela. Eu já me sentia pertencente, mas ela me deu a certeza, o pertencimento de se eu sonho, eu pertenço àquele lugar. E isso foi ela que me ajudou a ter mais força dentro de mim. Quero muito agradecer Vilma Piedade, que cunhou o termo dororidade, e é ele que fez sentido para dororidade jurídica, que é esse lugar onde as mulheres negras reconhecem que sofrem o machismo e o racismo, e o dororidade jurídica é para a gente transformar
transformar essa dororidade em potência, porque nós não somos só... isso é um pano de fundo na nossa história. Nós somos seres humanos, além das nossas dores, nós temos anseios, e o foco do Dororidade é conectar isso nessas mulheres. Eu quero muito agradecer a esse espaço e deixar um recado. Quando eu falo blindagem, para os empresários pensarem o seguinte: lembra o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Eles tinham uma barreira que não era feita manutenção. A blindagem não é só ter uma segurança, é a prevenção dessa barreira. Sim. É criar um sistema que impede processo trabalhista, questões patrimoniais, mas fazer a prevenção. Não é só a contenção. Não é só a contenção, é uma prevenção ali, que é muito mais barato do que os processos hoje em dia. Então, isso aí. É isso que a Cássio Advocacia entrega, e tudo isso é resultado da minha história. Eu consegui colocar na minha advocacia essa parte estratégica que tem me trazido a lugares como o Feminino Cast, que validam aí que tô no caminho. E meus certo. Parabéns, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil, é pros fortes, viu? Sim. E eu peço licença para replicar essa frase linda que você falou, que se você sonha, você pertence a esse lugar. Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Bom, muito obrigada pela sua audiência. Um beijo e até o próximo. Tchau!